Fala pessoal, beleza? Managed File Transfer. Você sabe o que é isso? Vamos falar sobre isso? Fala pessoal, beleza? Tanto tempo distante, né? Mas não ausente. Tenho acompanhado os comentários do pessoal inscrito no canal e também conversado pessoalmente com alguns dos meus inscritos, né? E a gente vem trocando algumas ideias, montando alguns projetos, né? Eu fiquei ausente também por causa disso, né? Muitos projetos no meu trabalho, mas a gente sempre dá uma escapada, fazendo algum trabalho extra, alguma coisa que a gente consiga tá passando para vocês um pouco de conhecimento, né? O pouco de conhecimento que a gente tem aqui e tá compartilhando isso daí, porque a verdade é essa, né? A ideia do canal, ela é para compartilhamento de ideias, né? Compartilhamento de soluções que existem no mercado e fazer com que esse conhecimento ele atinja a um público maior, né? O máximo de pessoas possível, seja elas profissionais já de tanto tempo na estrada ou pessoas que estão começando agora, né? O importante é você ter a possibilidade de alcançar esse conhecimento e aí tratar se ele é um assunto que realmente seja relevante para o seu meio ou não, né? Isso aí é normal e a gente tá aqui para isso, né? Para decidir se a informação que a gente conseguiu alcançar, né? Coletou durante o caminho, ela é uma informação válida, né? E aí eu estou trazendo aqui um assunto que eu acho que é muito interessante. Eu estava conversando com alguns colegas parceiros, né, amigos de Minas Gerais, de uma empresa de Minas Gerais, Riversoft, né? Estava falando com um amigaço meu que é o Fred, e a gente falando sobre LGPD e ele fazendo uma apresentação aqui para a gente aqui de gerenciador de transferência de arquivos seguro, né? Uma solução que eles possuem, que a gente conhece há bastante tempo, né? A gente tem trabalhado há pelo menos uns 20 anos aí, e aí a gente falou assim, poxa, tá aí uma ideia legal de passar, né? Abrangendo-se, claro, né? Toda a estrutura, né? O canal desse meu parceiro eu vou deixar aqui embaixo nas inscrições, para que vocês possam conhecer a solução dele, né? Tem várias outras soluções também no mercado, abordando a questão da transferência segura de arquivos. E por que ela é tão importante, né? E por que a gente está falando sobre isso? Ah, Alderi, mas poxa, a gente já conhece, né? Gerenciadores de transferência de arquivos. Será que realmente conhece, né? Porque o assunto é tão extenso, né? E parece que eu vou pegar o FileZilla aqui da vida, eu vou pegar um SolarWind para poder fazer uma transferência, mas olha que coisa interessante, né? Eu tava fazendo uma pesquisa, né? E esse termo, né, o MFT, ou Managed File Transfer, ou gerenciador de transferência de arquivos, né? O mercado ele adotou isso dentro das suas aplicações, dos seus serviços, né? Para distinguir exatamente as transferências que não são seguras com as transferências seguras, né? E, poxa, veja que interessante, né? O mercado ele está estimando, né? Ele estimou, né, que em 2020, né, teve aí um faturamento, né, de 1,3 bilhões só em produtos MFTs, né? Só em produtos MFTs, e que aí vai atingir até 2027 um faturamento aí de 2,4 bilhões. Então a gente está falando de um mercado grande, de um mercado preocupado com as questões de transferências de arquivos, né? Eu acompanho isso daí, como eu falei, né? Há 20 anos eu tenho acompanhado várias empresas tratando isso de maneira muito séria. Hoje, as pessoas, o que se popularizou, né, no mercado, eram os protocolos FTP, HTTP
e SMTP, né? Por que não? Né? Muitas empresas ainda utilizam o e-mail como um aplicativo, né? Uma aplicação para transferência de arquivos entre parceiros, entre clientes, né? E será que ele é seguro? Será que esses 3 protocolos vão me garantir que o arquivo que eu estou enviando para o meu cliente, com o meu parceiro, né, um arquivo que talvez tenha uma informação muito crítica, muito importante, ela realmente vai chegar a esse cliente? Né? Muito da minha experiência fala que não, porque um e-mail ele pode se perder, ele pode ter um problema de atraso, pode ocorrer um bloqueio por parte do servidor de destino, né, onde ele fala assim que ele identifica como spam. Né? Um FTP tem muita vulnerabilidade, tem muitos problemas no seu protocolo, como por exemplo, durante a transmissão, se houver uma perda dessa comunicação, dessa conexão, o protocolo ele não consegue restabelecer a transmissão do ponto onde ele parou. E aí com isso você tem que recomeçar todo o processo, ou muitas vezes ele acaba se perdendo no meio do caminho, se perde, né? O arquivo corrompe e não chega a informação correta para lá. HTTP você pode interceptar também as comunicações nesse protocolo, né? Porque não tem certificado, não tem absolutamente nada. Então, se for uma informação extremamente importante, né, crítica para o negócio, você corre o risco de perder essas informações, do teu cliente não as receber, o seu parceiro não receber, e aí está calcado aí em multas financeiras, muitas vezes até alta, ou outro processo aí judicial que venha correr por conta dessa perda de arquivo. Então, transferência de arquivos segura, gerenciada, ela é importante para muitas empresas. Até por conta de robotização, né? Do arquivo, da informação, ela não ser tocada por uma pessoa, né? Ela não receber nenhum tipo de intervenção humana por conta de confidencialidade também. Então, você trabalhar com esse tipo de sistema, ele garante aí a disponibilidade, garante o rastreio da informação, do arquivo, garante a confidencialidade muitas vezes, né? Em muitos sistemas isso é importante, são bancos, empresas de crediário, que a informação ela não pode ser adulterada, né? E aí você tem toda a parte de auditoria, né? Que você consegue estar trabalhando em cima dessas aplicações, desses gerenciadores de transferência segura, né? Então o que a gente trata, né? Eu trouxe até um material aqui para uma colinha aqui para falar sobre algumas coisas. Então, por exemplo, o que a maioria desses gerenciadores de transferências seguras eles tratam? Eles são aplicações multiprotocolos, muitas vezes, né? Então eles atendem ali a vários tipos de protocolos criados para serem seguros, utilizados nesse meio, né? A gente pode falar assim do SFTP, do FTPS, o OFTP, né? Temos o SCP. Então são protocolos ali criados para serem seguros durante o processo de transmissão, cada um deles ali com a sua benesse, né? com a sua diversidade ali. Se formos fazer até um comparativo, né? A gente pode até fazer depois um quadro comparativo sobre esses protocolos, o que é melhor, o que é pior, né? Será que existe pior nesse meio? Eu acho que não. São os protocolos que são voltados para isso, mas cada um deles tem sua particularidade. Você entender o que eles podem trazer de benefício para o seu negócio, né? Então, você também tem a questão de autenticação de usuários, né? Para fazer o processo de transmissão de arquivos. Você tem o processo de automatização da transferência, né? Aquilo que eu falei para vocês, evitar que as pessoas, né, haja uma intervenção humana, e isso daí seja o mais automático possível, né? Que tenha o mínimo de intervenção humana nesse processo. Relatórios para auditoria, inventários. Então, todos esses itens, eles são importantes e dentro de uma aplicação MFT. Tá? Então, e aí várias aplicações a gente pode estar falando sobre isso daí. E por que era importante, né?
porque a LGPD, né, a Lei Geral de Privacidade de Dados, né, ela determina o controle nos processos de transferências de arquivos entre os parceiros, entre os clientes, parceiros internacionais. Então ele é um item, ele está dentro da lei. Então, se eu, empresa, eu não estiver preocupado com o processo de transmissão segura desses arquivos, se eu, empresa, não tiver como auditar essa transferência, saber que essa transferência ela foi entregue para o cliente, foi entregue para o parceiro, eu posso sofrer uma multa por esse item, né? Não, pelo não atendimento desse item dentro do meu processo de LGPD. Então, o DPO ele precisa avaliar dentro da empresa se ele está conseguindo atender as necessidades de segurança durante o processo de transferência de arquivos. Se não tiver, ele precisa encontrar uma solução para isso. Puxa, Oderi, eu faço meus processos de entrega de arquivos para os meus clientes de maneira com o SMTP, através de e-mail. Eu tenho aqui um dashboard, um painelzinho aqui no meu site que os meus clientes acessam, não tem uma senha segura. Ele precisa avaliar, ele precisa retomar isso daí para poder identificar quais são as vulnerabilidades, evitar que a empresa ela se torne objeto de uma intervenção judicial, de um acesso indevido, de uma pessoa que consiga acessar e pegar a informação, né? Então, todas as informações que saem de dentro da empresa, todos esses arquivos, eles precisam passar por algum elemento, por alguma aplicação, por algum sistema que ele consiga identificar a hora que ele pegou, a hora que foi transmitido, quem pegou esse arquivo, se esse arquivo foi entregue corretamente, e esses logs, esses eventos, essas informações serem guardados no banco de dados para uma possível auditoria, para uma possível verificação por parte de um interventor ou mesmo do gestor da empresa na área de segurança. Beleza, pessoal? A gente pode falar muito mais sobre protocolos seguros para transferência, mas eu acho que a primeira parte é essa daqui que a gente queria trazer, né, e abordar isso daí. E, mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui no canal, né, que não tiver inscrito aí, vamos nos inscrever, né, para a gente poder acompanhar outras informações. A gente tem vários vídeos aqui no canal prontos para as pessoas poderem estar aproveitando, vendo alguma informação, aprendendo alguma coisa. Forte abraço e até mais!